Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goya, e eu gosto de música, eu gosto de musicais. O problema é o que e quando. Oi, eu sou a Keila Fernandes, estou aqui mais uma vez, já faz um tempo que eu não venho e espero, com os meus amigos hoje, fazer a música da noite. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui reunidos. Talvez entra mais gente, talvez não. Se for entrar, eles entram pelo meio do caminho. Para falar sobre filmes musicais, né? Eu acho que o termo seria esse, né? Ou musicais ou filmes musicais, né? Porque é para cinema, né? Que a gente tá falando. Confesso que, né, já confessei no nosso grupo que não é um tema que eu gosto tanto, mas eu acho que seria interessante a gente conversar. A Keila foi a primeira a se manifestar, que ela disse que adora. E a gente estava conversando em off aqui sobre algumas coisas que a gente gosta e tal. E talvez, vamos ver o que vai rolar durante esse papo depois da nossa pequena vinheta. Gente, eu acho que só pra gente pontuar aqui, pra quem tá ouvindo, explicar o lance de filme musical. Então, pra quem tá ouvindo aqui e não sabe o que é um filme musical, né? O filme musical, ele começa no cinema, quando o cinema começa a ter o cinema falado ali, mais ou menos em 1927. Keila, que é historiadora, pode talvez trazer mais isso mais a fundo, talvez, pra gente. Mas um dos primeiros filmes de musical foi O Cantor de Jazz, que foi bem famoso. É um filme estadunidense, se eu não me engano, que falava a história de um cantor de jazz, né? De 1927, exatamente, dirigido pelo Alan Crosland, estrelado por Al Jolson. E daí pra frente o cinema começou a trabalhar esse tipo. Eles traziam às vezes musicais da Broadway que já rolavam nos teatros e tal. Então é uma maneira de você colocar isso no cinema. Geralmente a música no filme musical, ela tá para elucidar alguma coisa do filme, né? Trazer, vamos dizer assim, uma imagem do que está sendo vivenciado e tal. E é mais ou menos assim que vai acontecendo. Então, desde esses musicais mais clássicos até coisas, né, como Cantor de Jazz, né, a gente falou em off ali, a gente falou do Cantando na Chuva, falamos do Moulin Rouge, comentamos ali, que é coisa que a gente vai estar falando também, talvez, mas tem um pouco disso, né? Então, não necessariamente o filme musical é um filme... Pode falar, Goya. Não podemos esquecer Noviça Rebelde, Sim. 7 Noivas para 7 Irmãos, né? Que foram marcos aí dos musicais, né? Sim, exatamente. E daí, assim, a gente também... A ideia, né, também não quer dizer que o filme musical ele é todo cantado, né? Tem filmes que tem trechos musicais, que tem algumas partes que são musicais, como nos anos 90, algumas animações da Disney, por exemplo. E por exemplo, a Branca de Neve, né? Que foi a primeira animação da Disney, né? Longa, assim, que tinha muita música. Provavelmente nos anos 90, todo mundo vai lembrar que quase todos os desenhos da Disney tinham momentos musicais, com coreografias, com danças. E isso é muito evidente nos filmes musicais, né? Desde os primeiros até as coisas que vão rolando até hoje. E a gente, né, vai ficar só no cinema, né? Porque eu sei que tem série, né? Tipo High School Music, Rebelde e outras coisas assim, que tem momentos musicais, mas eu acho que não é a nossa questão, talvez. Aqui a gente pode só fazer essa mençãozinha honrosa aqui, só pra falar um pouco, lembrar os momentos aí de Rebelde e High School Music. Deve ter mais uma. Loser, né? Losers, acho que também. Chiquititas também tinha uns momentos musicais. Carrossel também, né? E até mesmo Chaves, né? Que tem essas coisas. Mas enfim, seria essa a ideia, né? Então, ele começa ali com o cantor de jazz e depois a coisa só vai crescendo, né? As produções vão ficando grandes, né? Tanto para cinema quanto para outras mídias também depois, mais para frente. E eu queria trazer, assim, como eu falei no começo, eu não sou um grande apreciador de um filme de musicais, né? Mas eu assisti alguns que eu gosto, assim, que eu falo, puta, eu gostei desses, assim.
E eu queria falar um pouquinho deles e depois passo a bola para vocês. Um deles o Goya já citou ali, que é a Noviça Rebelde, que é o The Sound of Music, né? Que é Judy Garland, eu acho que é a atriz, eu não lembro. Acho que é Judy Garland que é a principal. Mas Noviça Rebelde é um filme, não lembro do ano, deixa eu ver aqui. Noviça Rebelde, de 65. Ele é um filme de 60. É Julie Andrews. Julie Andrews, exatamente. Não é Julie Garland, é Julie Andrews. Ela é uma noviça, né? Noviça seria tipo uma estudante de freira, vamos dizer assim, né? Seria mais ou menos. Que ela vai trabalhar na casa de um militar famoso, assim, para ser, vamos dizer assim, a babá das crianças. E ela é uma menina toda sonhadora, toda, né? Ela traz uma energia diferente pra galera, que era toda... o cara tinha, sei lá, uma vara de filhos, ele tinha uns 6, 7 filhos, sei lá. Então ela vai trazendo... É a mesma do Mágico de Oz? Tá. A Judy Garland é do Mágico de Oz. Tá. E a Julie Andrews é a Noviça Rebelde. Noviça Rebelde, exatamente. E esse filme, o que eu gosto desse filme é... Porque, assim, nesse período, né, de musicais, né, que foi o auge dos musicais ali no começo, vamos dizer assim, que teve a Broadway também, várias dessas composições são muito bonitas, assim, são músicas bem legais, que às vezes elas foram feitas para os filmes e às vezes não. E principalmente desse filme da Noviça Rebelde, tem o My Favorite Things, que é uma música que eu acho muito, muito legal. E vários músicos do jazz, que é um estilo que eu gosto pra caramba de escutar, tocam essas músicas, traziam essas músicas para o repertório de jazz, para tocar, para improvisar em cima e outras coisas assim. Então, a própria The Sound of Music é uma música muito legal, The Sound of Music. E tem uma música que ela fala das notas musicais. Dó, tararararara, que é famosíssima. É famosíssima. Que é uma música de estudo de técnica vocal, de afinação, assim. Eu achava muito legal. Quando eu fiz umas aulas de canto com a professora na escola, ela passava essa música para trabalhar aquecimento, afinação. Eu achava muito legal, muito bacana. Então, e você falando mal de musical por aí, né, Marcelo? Olha aí, que absurdo. Não tô falando mal. Tô falando que eu não sou um grande apreciador. Não tô falando que eles são ruins. Sim, né? Mas assim, esse é um musical que eu gosto por causa dessas coisas, sabe? Tem toda essa nostalgia pra mim, né? E essas canções que eu acho bonitas. E o outro deles, eu considero ele um musical um pouquinho diferente, porque o Noviça Rebelde, ele tem música em quase tudo na história, né? Então os diálogos começam já com músicas, né? Ela tem o diálogo, de repente ela começa a falar e já vira uma música. O outro que eu quero trazer aqui para passar a bola para vocês depois é o Dancing in the Dark, Dançando no Escuro, com a Björk, do Lars von Trier, que ele é um filme musical, mas ele é diferente. Björk é uma cantora que eu amo, acho muito foda, assim. Mais contemporânea, assim. E ela tá nesse filme, ela faz o papel de uma mãe, né, que é imigrante não lembro agora de qual país, mas ela é imigrante nos Estados Unidos, e ela cria o filho dela sozinha, e ela tem uma doença, ela tem uma baixa visão, se eu não me engano, ela quase não enxerga, e ela trabalha numa fábrica, numa indústria e tal, e ela ama musicais, ela adora musicais, e ela tá participando de um musical, porque ela é o sonho dela. Ela fala que ela mente falando que ela é neta, filha, sei lá, de um grande compositor do país dela lá, e tarará, e na verdade não é. E ela o objetivo dela é juntar, trabalhar o máximo que ela pode, fazer milhares de horas extra para pagar uma cirurgia, porque ela foi no médico e o filho dela tem a mesma doença genética dela. E ele vai ficar com o mesmo problema. E a cirurgia é cara, então ela quer fazer essa cirurgia para ele não ter a mesma vida que ela tem. E daí, cara, tipo, o filme é um drama foda pra caramba, assim. A Björk tem várias composições dela no filme, que ela fez pro filme. E as cenas de música do filme, elas são cenas que retratam, não é o diálogo, vamos dizer assim, elas retratam o cotidiano que ela vive ali. Então, o trabalho dela na indústria, ela vai pra indústria trabalhar lá, ela corta umas paradas de metal, umas chapas assim, e ela
rola uma música lá com coreografia, com dança toda musical. Daí uma hora ela tá conversando com um cara num trem lá, então essa conversa vira, né, ela acaba virando uma música daquela vivência deles no trem, então ela se apaixona por um cara lá e tal. Enfim, vai rolando toda essa coisa. Então, ele é um musical, mas ele é diferente, talvez bem diferente, na verdade, da Noviça Rebelde nesse termo, assim. E a história eu acho mais pesada, um pouco mais profunda. Não vou dar spoiler do que acontece no filme, não sei se vocês viram esse filme ou não. Eu acho meio foda porque, assim, eu gosto muito do filme, gosto muito dela. Eu revi esse filme recentemente, assim, uns meses atrás aí. Até porque eu brigava com a minha irmã falando que não era um musical. E ela, claro que é um musical, assiste de novo. Daí eu assisti de novo e falei, não, é um musical mesmo. E daí, assim, eu sei que o Lars von Trier, ele é um escrotaço do caralho. Ele tratou a Björk muito mal no filme. Ela tretou pra caralho com ele porque ela também não baixa a cabeça, sabe? Quase não ficou no filme. E ele meio que colocou, vamos dizer assim, chamou ela pro filme porque ela fez as músicas e ele achou fascinante a interpretação e, pô, vem no filme. Mas se ela soubesse, assim, o que ela ia viver, tipo, reza a lenda de que ela chegou a cuspir na cara dele, assim, no meio do set de gravação, de tão escroto que ele era com ela, assim, sabe? Enfim, dando histórias à parte aí, não sei. Mas eu gosto muito desses dois filmes, assim, são musicais que me pegaram bastante. Depois eu falo de alguns outros que eu vi também ali, que eu dei uma pesquisada. Mas eu passo a bola pra vocês aí, não sei se vocês já assistiram esses filmes, o que vocês acham e qual que é a ideia. E se eu estiver mentindo sobre o que eu falei no começo de história ali, Keila, pode me desmentir. Imagina. Esse do Dançando no Escuro, muita gente me recomendou, mas eu não fui atrás porque eu não sou muito fã do Lars von Trier, desse diretor. Eu vi os filmes dele, não tô falando, não digo que são ruins, mas não são pra mim, né? Não sou o público do filme dele. Mas sobre a Noviça Rebelde para mim é o puro creme do musical, né? Que é essa coisa, né? Das músicas, é uma coisa gostosa de ouvir, de conforto, é de esperança, sabe? É divertido. Porque musical para mim sempre teve a ver com isso. Eu comecei a descobrir que eu gostava de musicais ainda criança assistindo filme da Disney, né? Porque eu adorava as músicas, assim, minhas partes favoritas eram as músicas. Eu decorava todas as músicas. Rei Leão eu sabia, tipo, todas as músicas em sequências, assim. Eu tinha um caderninho que eu escrevi todas as músicas em sequência. Isso aí é um pouco da neurodivergência também, tá, gente? Mas escrevi as músicas em sequência. Eu sempre me emocionei muito com as músicas. As músicas tinha um impacto muito profundo emocionalmente em mim, assim, eu ficava muito emocionada, eu chorava, eu ficava arrebatada, assim, eu via, sei lá, As Cores do Vento da Pocahontas, eu ficava arrebatada, assim, escutando aquela música. Até hoje, eu vejo a abertura do Rei Leão, eu choro. O Ciclo Sem Fim, pra mim, é uma das músicas mais maravilhosas do cinema. Eu choro, assim. Então eu comecei a gostar de musical a partir daí, né? Aí, depois de um tempo, quando eu já era uma jovenzinha adolescente gótica, eu descobri o Fantasma da Ópera, né? Aí pronto. Foi o... Diga agora. Só para citar, como meu retorno triunfal ao podcast esse ano, que vai ser a primeira citação de Pink Floyd, porque o Andrew Lloyd Webber assumiu publicamente que ele roubou o riff da música principal, do tema do Fantasma da Ópera, da música Echoes, do Pink Floyd. É mesmo? Não sabia disso, não. Só para fazer uma volta triunfal no ano, que não foi provocação minha para trazer o Pink Floyd à tona. Pode e o Pink Floyd também tem o filme musical do Pink Floyd também, né? O The Wall, que é uma loucura maravilhosa, assim, você assiste, gente, que doideira, que filme maluco, mas muito legal também. Eu vi quando eu era adolescente, né, roqueirinha ali e tal, tipo, pô, tem que ver o filme do Pink Floyd. E Fantasma da Ópera, além de eu gostar muito, e chama uma obra maravilhosa, tanto no teatro como o filme,
Só para citar, foi a primeira, outra curiosidade, foi o primeiro CD que eu escutei na minha vida. Foi um amigo que trouxe dos Estados Unidos o Fantasma da Ópera. E que aí eu já conhecia, mas daí a minha cabeça explodiu quando escutei aquilo com qualidade, assim, sem um chiado, sem nada. Vale demais a referência e é uma obra que hoje não é tão popular, né? Pois eu fico bem, porque assim, eu gosto muito, né? Porque Fantasma da Ópera tem absolutamente tudo que eu gosto, né? É gótico, é musical, é dramático, glamouroso. Então, assim, eu conheci Fantasma da Ópera ouvindo heavy metal, né? Todas as bandas de metal com vocal feminino já fizeram uma versão da música tema. E eu sempre quis ver daí um musical, assistir um musical inteiro, né? E era um pouco mais difícil a gente ter acesso. Aí eu lembro que na época saiu aquele filme que... essa versão, assim, eu gostava muito. Hoje em dia não é tão legal, que é a versão que o Gerard Butler é o fantasma. E eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei assim, tipo, arrebatada também. Eu fiquei obcecada. Falei, gente, essa é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, né? Escutava daí a trilha sonora o tempo todo, tal. Aí depois eu assisti, um tempo depois eu assisti daí a apresentação de teatro, né? Que tem uma apresentação do da ópera no Royal Albert Hall, que é com uma cantora que chama Sierra Boggs e um cantor chamado Ramin Karimloo, que eles são a Christine e o Eric, e assim, é uma apresentação assim absurda, assim, maravilhosa, linda. E eu sempre quis ver no teatro, né? E eu falei, pô, aqui é mais difícil a gente ter musicais, pra gente, geralmente é só em São Paulo que vem essas obras maiores e tal. E aí quando em 2024 eu viajei para Londres, eu tive a oportunidade de assistir num teatro lá, Fantasma da Ópera ao vivo, assim, e realmente foi sensacional, assim. E Fantasma da Ópera acho que é o meu musical favorito até hoje. Gosto muito do musical, gosto muito do livro. O livro é muito bom. A gente está fazendo aí uma corrente de oração para o Guilherme Del Toro adaptar agora o livro do Fantasma da Ópera pra gente, fazer essa bondade. E eu gosto muito, assim, eu piro demais, assim, daí eu fico pirando na história, fico pirando nos personagens, o visual é lindo, né, aquela coisa gótica, é uma peça de teatro sobre uma peça de teatro, né, porque a história se passa dentro de uma ópera, então são músicos falando sobre obras musicais, então é bem, bem bacana. Eu gosto muito. Né, foi o que me colocou aí depois dos filmes da Disney, né, obviamente, foi o que me colocou aí nesse mundo dos musicais, esse mundo maravilhoso e glamuroso, né? Eu gosto muito do glamour dos musicais, eu acho que é isso que me... E é isso, tem esse poder de me deixar muito arrebatada, assim, eu fico muito, tipo... Sabe, tipo, eu saio da realidade quando eu assisto e realmente me faz muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu assisto musical. Por isso que eu não vou assistir o Dançando no Escuro, porque eu quero ficar feliz, eu não quero ficar triste. Então fica a dica para você ver que é isso que eu falei, colorizado. Das Sete Noivas? Sete Noivas para Sete Irmãos. Apesar de hoje ser uma obra de gosto discutível, para a época, se não me engano, é 1940 e alguma coisa. Deixa eu confirmar. Nossa, aqui. Bem antigo. Porque era de ouro, né, de Hollywood, que foi dos anos 30 até os anos 50. Aí, ó, 1954. Só para um parênteses aqui, só para avisar pro ouvinte que o Silvano acabou de entrar aqui agora, tá na área, tava malhando. Temos um Silvano na área. Temos um Silvano. E um outro parênteses aqui rapidinho, antes de eu fechar, na verdade, você falou do Fantasma da Ópera, eu tenho em DVD a versão lá de 1925, sei lá. É foda pra caralho. Tem uma cena que tem... Eu não lembro agora, faz tempo que eu vi. Que tem alguém mascarado com uma caveira descendo a escada, assim. Sim, essa cena é icônica. Foda pra caralho isso daí, meu.
É uma cena que ele é o retorno do triunfal do fantasma, que ele dá uma sumida depois de umas tretas que acontecem. E aí tem o baile de máscaras, que assim, mais uma coisa, né, maravilhosa, baile de máscara, aquela coisa. E aqui, isso é, bom, eu não sei nessa versão, mas nas outras versões que eu vi, inclusive nessa do teatro, é uma referência à Máscara da Morte Vermelha do Edgar Allan Poe. Foda. Essa cena é foda. Ele tá daí com a máscara de caveira e tal, ele chega todo poderoso. É muito... Ai, gente, me arrepia, assim, gente. Eu só queria colocar isso aqui. Muito bom. Fecha meu parênteses aqui. Então deixa eu falar de alguns filmezinhos. Um já foi, 7 Noivas para os 7 Irmãos. E como eu disse offline, eu já gostei mais. Hoje eu acho que o mercado está cansado, né? O Hamilton eu vou deixar para quando a Keila comentar, daí eu faço meus parênteses, mas dos anos 70 eu quero citar algumas coisas que pouca gente fala. O pessoal sempre cai no mesmo. Mas um filme maravilhoso é Rock Horror Show. Sim, maravilhoso. Fantástico, né? Que foi inclusive a revelação, né, do Tim Curry. Do Tim Curry, exatamente. Né? Foi onde ele mostrou todo o potencial dele como ator, como cantor, como tudo. E um filme de contestação, um filme que fala para a minoria. Então não dá para deixar passar batido, né? Outro que é assim, uma homenagem ao glitter rock, né? Então não podemos também deixar isso passar batido. Mas aí temos Yellow Submarine dos Beatles, que também não pode deixar passar batido. Já que citamos alguns musicais, não tão musicais na concepção do termo, mas bastante musicais, não podemos esquecer Flashdance, né? E o Footloose, que também e Embalos de Sábado à Noite. Sim. E Grease, né? Então aqui já tem uma renca de filmes interessantes, né? Recentemente algumas coisas também, eu só vou apontar essas para daí passar para frente. Já que eu citei os Beatles, e lembrando que eu não gosto muito dos Beatles, mas tudo bem. Across the Universe, que não sei se vocês já viram esse filme, que é feito em cima das músicas dos Beatles, Across the Universe, e o Yesterday recentemente, que também foi uma grata novidade aí. Foi um filme bastante interessante nesse mérito. Os Miseráveis, com o Wolverine. Com o Wolverine é ótimo. Com o Hugh Jackman. Não me convenceu. O Moulin Rouge, como eu comentei também off, na época foi muito legal, mas eu ouvi, inclusive tirei do carro, acho que sexta ou sábado, o CD. Eu achei que envelheceu mal demais. Só sobraram do CD que eu achei que eu ia... Nossa, vou matar a saudade. Acho que 3 músicas que realmente ficaram, o resto ficou totalmente datado, assim. Aquela coisa que se tocar hoje o pessoal vai dizer: hã? O que você está ouvindo aí? Que porcaria é essa? Né? Uma pena. Né? Mas então eu passo para frente e depois a gente vai comentando mais. Deixa o pessoal dar a sua contribuição. Só um comentário sobre o Moulin Rouge, né? Eu acho que sem o visual não funciona. O visual Concordo. do Moulin Rouge é muito potente, assim. O visual é muito importante. É muito bonito, né? Aquela coisa de encher os olhos. Então eu acho que só... Porque eu sou o tipo de pessoa que eu escuto as trilhas, eu assisto o musical e depois eu fico escutando as trilhas para toda sempre, assim, né?
Mas o Moulin Rouge, ele precisa do visual para funcionar, senão não faz sentido mesmo. Pois então, Keila, mas aí só, né, para fechar o teu comentário, o Fantasma da Ópera funciona sem filme. Exatamente. Então, o Fantasma da Ópera funciona muito bem. The Wall funciona sem o filme. O Rock Horror. Fame, Rock Horror funciona sem o filme. Infelizmente, E Os Miseráveis, por exemplo, tenta fazer a mesma coisa e ficou miserável de ruim. Os Miseráveis ficou miserável. O Rock Horror Picture Show também foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque é um musical. Esses musicais dos anos 70, assim, tem um lugarzinho no meu coração, porque são musicais bem doidos, assim, é bem... E o Rock Horror, ele, como o Goya falou, né, ele é bem contestador, assim, já é um filme, assim, que eu acho que pra época deve ter explodido a cabeça de muita gente. Na época foi um fracasso exatamente por isso, né, porque as pessoas não estavam preparadas pro Tim Curry de lingerie, né? Quando eu super jovenzinha vendo o Tim Curry de lingerie, achando a coisa mais sexy do mundo, totalmente confusa, eu falei, ué, tá certo isso? Aí eu descobri que tudo bem, tá tudo certo. Achar o Tim Curry super sexy no Rock Horror Picture Show. Tem a Susan Sarandon, né? Ela é a Janet. E eu escuto direto a trilha sonora também, eu acho incrível. Eu acho super divertido, um humor super ácido, assim. Tem reverência ao Frankenstein também. Tem bastante referência a Frankenstein. O Dr. Frankenfurter é um Dr. Frankenstein queer malucão, assim, eu achei bem bacana. O Goya falou do Grease também, que eu gosto pra caramba, adoro. Grease é muito gostosinho de ver também, aquela coisa de conforto, né? Que o John Travolta e a Olivia Newton-John ali, super jovenzinhos. A trilha também funciona demais. E de anos 70, preciso falar aqui de Jesus Christ Superstar, que é assim, foda, é muito bom. Eu também vivo escutando a trilha sonora. A primeira vez que eu vi Jesus Christ Superstar não foi a versão de 71, que é o filme, né? Que também é do Andrew Lloyd Webber, que é o mesmo do Fantasma da Ópera. A primeira vez que eu vi Jesus Christ Superstar foi em 2020. Por quê? Em 2020, a Universal fez um canal no YouTube em parceria com produtoras de musicais, e toda semana, eu acho, eles disponibilizavam um musical completo, né, numa apresentação que tinha sido filmada para DVD, alguma coisa assim. E eles disponibilizavam no YouTube durante 72 horas, eu acho, ou uma semana, para as pessoas assistirem. E daí eu estava seguindo, recebi que a primeira apresentação seria na Páscoa, que seria Jesus Christ Superstar, que foi uma apresentação que foi feita em 2012. E o Judas é o Tim Minchin, que é um cantor, acho que ele é australiano, bem, bem legal, assim. Ele faz stand-up com música, é muito, muito divertido, assim. Eu não sou muito de stand-up, mas ele é muito bom. E a Maria Madalena é a Mel C, das Spice Girls. E ela tá sensacional, assim, ela tem uma voz maravilhosa. E eu assisti e eu fiquei obcecada, assim, eu falei, caramba, porque eu já conhecia algumas músicas, né, eu já sabia da existência do musical, eu tinha um pouquinho de medo de assistir, falei, nossa, deve ser muito estranho, deve ser muito zoado. Já tinha escutado algumas músicas, porque como eu escuto muita trilha de musical nos aplicativos de música, os aplicativos ficam recomendando pra mim. Então aí eu fui descobrindo outros musicais, assim. E aí eu assisti essa apresentação, achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí fui atrás do filme, assisti o filme, achei, assim, incrível. É bem, bem doidão, assim, o visual é muito interessante, porque é uma mistura do visual, né, da Galileia, né, do século I, e com o visual dos anos 70, né? Então, e a trilha sonora é toda muito rock and roll. Os cantores, assim, eram cantores da época. Era pro Ian Gillan
o do de Purple, Ian Gillan, né? Uhum. Era pra ele ser Jesus Cristo, aí ele não topou. Aí foi o Ted Neely, que ficou icônico no papel. Putz, esqueci o nome do cara que fez o Judas. Que era um cantor bem famoso da época também, que ele arrebentou, assim, no papel. E é um retrato, assim, uma representação muito interessante da figura e da história de Jesus, assim. Eu falei, porra, se tivesse passado isso na igreja, talvez eu não tivesse desviado. Porque é bem interessante, né? É bem, bem bacana. E eu acho que dessa leva aí dos anos 70, esses são os que eu mais gosto. Assim, tem o Violinista no Telhado também, que esse ele tem um estilo mais clássico, assim, um Hollywood mais clássico, mas é muito, muito bacana também. Mas o Rocky Horror Picture Show e Jesus Christ Superstar, assim, são meus favoritos, assim. E o Jesus Christ Superstar, relativamente recente que eu fui escutar e escuto sempre, assim, a trilha sonora. Tem uma versão brasileira, inclusive, que a Maria Madalena é a Negra Lee e o Judas é o Alírio Neto, que agora vai ser vocalista do Angra, inclusive. Eu vi ele cantando uma música lá, Heaven on Their Minds, que é bem, bem foda, assim, bem, bem foda. Mas, viu, só... O Silvano caiu, acho que provavelmente ele volta. Só trazer umas informações inúteis, talvez, aqui, nerds. Eu tava vendo sobre... A gente tava falando dos musicais lá do começo, né? Singing in the Rain, por exemplo. E eu tava vendo que esse filme, ele ficou bem famoso e tal, assim. E eu tava vendo que a música, né? Essa canção original mesmo, ela não foi feita para o filme, né? Geralmente nos musicais acontece muito disso, de talvez você ter uma canção pro filme e tal. E eu fui pesquisar essa música aqui, ela é de 29, né? E o filme acho que é de 52 que o Gene Kelly cantou e tal. Então, um tempão depois, ele cantou a música, ficou famosa na cena dele lá. E eu tava pesquisando, o compositor de várias músicas que aparecem nesse filme, o diretor, ele trouxe esse compositor e ele fez um filme em cima dessas composições, de algumas composições. Então, e daí você vai ver o filme, eu tava vendo um vídeo sobre esse filme exclusivamente, ele é meio que como uma homenagem a momentos do cinema, musical. Então, momentos de grandes coreografias, momento de canções e tal. Então, é que quando você vai assistir ele, por exemplo, as músicas parece que elas não têm uma conexão com o enredo do que está acontecendo ali. Ela é mais uma homenagem a um momento, vamos dizer assim, sabe? Então, eu achei isso bem interessante de ver, assim, no filme. Ele é um filme, se for ver, assim... que é uma homenagem a grandes produções que já estavam acontecendo, né? Então, uma coisa que eu estava pesquisando. Aí, só trazendo depois mais recente, então... Isso era só um adendo que eu queria trazer lá pra trás. Vocês falaram do Rocky Horror Picture Show. Esse daí eu assisti. Então ele foi meio que o Jesus Christ eu assisti, mas faz muito tempo, eu não lembro direito, sabe? Eu preciso rever. Ele e aquele Fame também. Mas o Flashdance, eu vi essas coisas também. Inclusive eu sigo o Kevin Bacon e a esposa dele no Instagram. Eles são muito foda, eles são muito bons. E daí, inclusive, descobri que o Kevin Bacon tem uma banda chamada Bacon Brothers, com o irmão dele. É muito bom. E daí, assim, esse filme, ele já faz parte desse movimento que ele foi um dos... Não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros de musicais que já retratam... Que é um musical de horror, né? Que ele traz essa temática horror horror. No musical, né? Assim, então isso foi muito inovador na época, assim. Que nem você falou, que ele não foi um filme que na época fez sucesso pra caramba, assim. Ele até, acho que flopou, assim. Mas depois ele foi ficando cult, né? E tal. A galera de hoje, tipo, acha ele cult, né? Não, hoje é um clássico. Sim. Hoje é um clássico. Mas na época ele deu uma flopadona, assim. E daí tem, né? O Tim Curry, né? Que você falou, foda pra caralho, assim. Tem o Meat Loaf,
Loaf, que acho que ele era cantor. O Meat Loaf, ele também. aparece, ele é um personagem, ele aparece bem rápido, assim, mas é bem legal. Então, e assim, esse foi um filme mais que trouxe essa coisa diferente. E daí foi ali pros anos 70, tem o Fantasma do Paraíso, que o Goya quer falar depois um pouco mais, já foi indo por uma vibe um pouco diferente daqueles musicais clássicos que a gente tinha. Então, a galera começou a apontar para outras coisas. Aí, eu queria trazer um pouquinho mais recente também, que é um filme brasileiro, que é um musical, que eu demorei para sacar que era um musical. Eu gosto muito de uma diretora chamada Juliana Rojas, que ela faz uns filmes de horror diferentões, assim. E daí esse é o Sinfonia da Necrópole. Eu não sei se ele é uma homenagem ao Sinfonia da Metrópole, né, que é mais antigo. Talvez, não sei, porque eu não assisti o Sinfonia da Metrópole. Mas o Sinfonia da Necrópole, ele é um filme dela de 2014. É um dos primeiros filmes dela em parceria com o brother dela, que ela sempre fez uns filmes, antes dela fazer os filmes sozinhas, assim. Que ele é a história de um coveiro. Na verdade, o cara é um aprendiz de coveiro. Ele é o Deodato. Maravilhoso esse nome. Ele é um aprendiz de coveiro que trabalha num cemitério. E ele se apaixona por uma assistente lá uma funcionária do serviço funerário lá, que vai fazer um trabalho no cemitério. Ele é meio apaixonado por ela. E a Juliana Rojas, ela usa os mesmos atores e atrizes quase todos os filmes, assim. Então ela já está em outros filmes. Eu não lembro o nome dela, que agora depois eu vou procurar. Mas se você procurar a Sinfonia da Necrópole, você vai achar quem que é. E daí, assim, ele meio que se apaixona por ela, ela está fazendo um serviço e ele está ajudando a fazer esse serviço. Qual que é o serviço? É um cemitério público lá, se eu não me engano, onde foi vendido os terrenos lá para você construir uma mega construção. É um mega cemitério que vai trabalhar com um sistema diferente das pessoas lá, vai colocar gavetas e não sei o que e tal. E o que eles estão fazendo? A empresa que está comprando, que está investindo ali, né? Daí tem toda uma parada por maracutaia ali por dentro, né? A empresa meio que está pagando uma indenização para as pessoas que têm túmulos lá, né? Então ela, eu vou comprar isso aqui, vou te dar um túmulo aqui e tal, mas ela tá pagando, né? Assim, você sabe que a pessoa vai sair perdendo. E daí o trabalho do Deodato, né? O aprendiz de coveiro, e acho que é Jaqueline o nome da funcionária, é ir atrás dessas pessoas, fazer um mapa de cada quadra, cada pessoa que está enterrada lá, ir atrás dos parentes e oferecer o plano novo, né? Do condomínio Mega Plus lá, sei lá, funerário lá, assim. E é meio que vai desenvolvendo a história. Só que é um musical, cara. Você começa a ver, tipo assim, de repente os caras começam a fazer umas danças com as vassouras, cantar e não sei o que, falar do salário. É muito foda o filme. E eu não achava esse filme em lugar nenhum pra ver, porque não tá no Globoplay, não tá no Canal Brasil. Aí eu loquei no YouTube pra assistir com crédito que eu tinha lá, desses créditos de pesquisa do YouTube lá. Eu paguei acho que uns R$5 pra locar, daí eu loquei e assisti. Eu falei, porra, que filme legal, cara. Eu recomendo. Quero assistir. Sinfonia da Necrópole. A diretora é muito boa. Só rapidinho, antes de passar pro Goya, só uma pequena curiosidade, né, sobre atores que estamos falando, ainda sobre o Jesus Christ Superstar. Tem uma versão, uma apresentação, é que esses grandes musicais, eles têm grandes apresentações que acabam ficando bem clássicas e bem conhecidas. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uma apresentação, acho que foi finalzinho dos anos 90, se eu não me engano, que o Rei Herodes foi interpretado pelo Alice Cooper. Tem uma música que chama Herodes Song, que é sensacional, que é muito boa, que é o Herodes super debochado, assim, né, falando com Jesus Cristo. E nessa versão é o Alice Cooper, e é uma versão muito legal, assim, né? Eu recomendo. E dá pra achar, tipo, no Spotify, no Apple Music, você digita pelo nome dele e você consegue achar a música. É bem legal. Mas depois eu falo de mais umas outras coisas que eu queria falar também, mas eu queria só trazer essas outras informações aqui. Fala, Goya. Então, estávamos falando, a Keila estava falando sobre o Tim Curry, né? E na realidade, assim, só quero completar rapidinho essa parte, porque é muito interessante que ele foi um filme que foi feito na lata. Ele, apesar dele ter flopado e tudo mais,
ele mostra uma audácia, né? Uma coisa extremamente audaciosa. E que, assim, e é isso que torna o filme bonito. Sim. Porque ele é um filme que simplesmente ele meio que lascou um foda-se em tudo e tocou o pé e falou, cara, isso, somos esquisitos, somos diferentes. E aí, aproveitando, citando essa questão da música, do rock, do terror, né? E que, por exemplo, o terror ele tem uma coisa extremamente interessante, porque ele é uma coisa que, no geral, ele abraça as minorias, né? A gente Sim. viu isso agora no próprio Frankenstein do Del Toro, né? A gente viu um pouco essa manifestação, mas você vê que, por exemplo, tanto o Rock Horror Picture Show quanto, por exemplo, Hair, né, que estava passando quase batido aqui, o Hair é um filme pacifista, né? Junto com o próprio Jesus Cristo Superstar. Então, a música ela sempre abraça o diferente e o terror também, né? Então você vê que eles puxam temas do terror para falar de homossexualismo, transexualismo, racismo, né? Então sempre vai, isso sempre vai aparecer. A gente não pode se esquecer. Então, rock horror, para mim, assim, e ele para mim, o tipo de contestação gostosa. Porque ele vem assim e fala, cara, não tô nem aí, eu vou fazer a minha parada, fica na tua, né? Então ele entra com essa pegada e acho que é isso que faz dele um filme genial. Keila, você quer fazer? Eu vou mudar de assunto. Você quer fazer a intervenção antes? Sim, rapidinho, comentar sobre isso que você está falando, sobre os musicais aí de terror, né, de horror. A gente tem o Horror Picture, Rock Horror Picture Show, né, que ele tem a parte do humor, mas ele é horror também, né, e um horror queer, eu acho muito bacana. Falar rapidamente sobre alguns que tem os musicais de terror também, né? Acho que o que ficou mais conhecido ultimamente, já faz um tempo que teve, mas ultimamente é o Sweeney Todd, né? O barbeiro demoníaco da Rua Fleet, que teve o filme com o Johnny Depp. Não gosto tanto. Gosto de algumas músicas, mas não gosto tanto do filme. Não acho tão legal. Mas tem musicais. É bem difícil de achar para assistir inteiro, mas eu fui vendo pedaços aí pela internet afora. Tem musicais do Drácula e do Médico e o Monstro. E o do Médico e o Monstro tem uma música que eu acho que, tipo... Eu não sei quem que foi o compositor do musical, mas quem escreveu a música conseguiu encapsular muito bem a essência do livro em uma das canções do musical, que é uma música que chama Confrontation, que é um embate entre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. É o mesmo ator que faz interpreta as duas personagens ao mesmo tempo, e eu vi alguns vídeos e assim, tem alguns atores que são absurdamente incríveis e eles conseguem, tipo, mudar muito rápido, né, a postura, mudar o personagem muito rápido. E é um embate entre os dois, né? Então é o Jekyll se questionando ali, tipo, são os questionamentos que tem no livro, né? Tipo assim, o que eu fiz aqui? Quem sou eu de verdade? Eu sou o Dr. Jekyll, mas eu sou o Mr. Hyde, eu sou realmente uma boa pessoa, eu sou um homem bom. E aí quando ele começa a se convencer de que não, ele fala, não, eu sou uma pessoa boa, isso aqui eu cometi um erro e tal. Aí entra o Mr. Hyde e começa, não, cara, você sabe que você e eu somos a mesma pessoa, você não existe, se eu não existir, você não existe. Então, assim, toda a discussão filosófica ali tá nessa música. O nome da música é Confrontation. Tem uma versão, inclusive, que foi o Sebastian Bach que interpretou o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde.
E é muito legal a música, muito boa. Tem umas versões metal dela também, que é bem bacana. E eu não consegui achar o musical inteiro para assistir, mas eu tenho muita vontade. Mas eu acho muito legal essa junção também do musical com clássicos do horror. Então eu sei que tem do Drácula, sei que tem do Magic e o Monstro, e o Fantasma da Ópera, né? Que é um livro de horror gótico e tal. O musical ele é mais romântico, né, tem mais a parte do drama romântico, mas ele ainda traz muito dos elementos do horror gótico também. Então era isso, Goya, pode seguir até, gente, que eu quero chegar no Hamilton para disparar aqui, eu ia ficar louca falando. Só um adendo que o aventureiro chegou aqui. O Silvano caiu, o aventureiro chegou. Serão eles a mesma pessoa? Múltiplas camadas? Cara, eu falei pro Silvano voltar, que ele falou que ia falar. Defender o Coringa. Eu falei pra ele, cadê você pra me ajudar a defender o Coringa? Indefensável. Não sei o que você tá falando, mas é indefensável. Eu não assisti. Eu fiquei com vontade de assistir depois dessa. Eu assisti, eu gostei. É a Lady Gaga, eu gosto da Lady Gaga. Então... Eu quero uma ajuda pra defender também. Não tem defesa. Só para fechar o tema do horror nos musicais, eu quero citar que o Fantasma do Paraíso ele é anterior ao Rock Horror Picture Show. Ele é um ano antes, né? E tem também que trata do problema de isolamento, né? E questões psicológicas, Tommy, que é a ópera rock do The Who, né? Não podemos nos esquecer também dessa obra. Ela é fantástica. Mas para citar alguns outros filmes para ficar mais como dica, só tem um que acho que eu vou falar, dois que eu vou falar um pouquinho mais. Então vamos lá. Cabaré com a Liza Minnelli, que acontece em 72, maravilhoso. Diva. Nasce uma Estrela, da Barbra Streisand, também é filmaço. Pouca gente hoje conhece, né? Já falamos de Embalos de Sábado à Noite, Grease, assim, Purple Rain e La Bamba. Só que antes de falar do La Bamba, eu quero falar dos Irmãos Cara de Pau, né? Que é maravilhoso, que ele é com o John Belushi e o Dan Aykroyd. E eles vêm num período muito interessante nos anos 80, exatamente nos anos 80, aonde o blues, cara, ninguém mais ouve isso, entendeu? E aí todos os bluesmen, que foram os grandes caras ali até metade dos anos 50 e 60, deram um revivo ali, um respiro, quando estourou o rock britânico, que teve a invasão britânica e tal, que daí os Rolling Stones, por exemplo, pagaram para os bluesmen ir todos para Londres para fazer show lá. Só que os caras estavam tudo ferrado de grana, tudo fodido, ninguém pagava. Tanto é que a maior parte desses caras teve o seu funeral pago ou pelo Keith Richards, ou pelo Mick Jagger, ou pelo Eric Clapton, né? Porque os caras morreram na miséria. O Howlin' Wolf, aliás, Cadillac Records também, já fica a dica para filme. E daí, nos anos 80, quem não estava morrendo estava falido. E aí o Dan Aykroyd e o John Belushi, eles fazem esse filme chamado Os Irmãos Cara de Pau, onde eles reúnem Ray Charles, John Lee Hooker, James Brown, Aretha Franklin, né? Então eles trazem um elenco o Cab Calloway, eles trazem um elenco de estrelas maravilhoso, e aquilo explodiu. O sucesso do filme foi estrondoso, e é muito interessante que a premissa é totalmente imbecil, lá Dan Aykroyd e John Belushi, não sei se todos aqui viram, né? Mas na realidade eles são um dos irmãos, que é o John Belushi, ele sai da cadeia e eles vão visitar
o orfanato que eles foram criados e que vai ser vendido, vai ser leiloado, vai fechar. E daí o cara tem uma epifania lá no orfanato e diz: vamos montar uma banda, vamos fazer um show e vamos ganhar a vida, vamos fazer esse dinheiro com música. E eles saem catando os caras. Então o Ray Charles é um cara que vende piano numa loja de música de bairro, o John Lee Hooker está tocando na rua, James Brown virou pastor de igreja. Então assim, a Aretha Franklin é dona de uma lanchonete. Então é um filme muito, 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 muito importante. Muito anos 80 mesmo. Muito anos 80. Mas ainda hoje é impagável. Né? E a trilha maravilhosa. Ela foi top 10 nas baladas dos Estados Unidos por meses. Né? Por meses. É maravilhoso, vale assistir. E até se você pegar, se você não quer ver o filme, que às vezes hoje é datado, né? Acho que o nosso querido aventureiro vai confirmar. Não, peraí, quem não quer ver a Carrie Fisher, a Princesa Leia com M16? Exatamente. Me convenceu. Obrigado. Mas você consegue ver todos os shows musicais no YouTube. Legal. Né? Se você não quer ver o filme e diz, nossa, muito datadinho, veja pelo menos os clipes no YouTube, que já vai convencer a assistir o filme. E outro que eu quero falar, e que também acho que ficou 10 meses no cinema, passou 8 bilhões de dias na sessão da tarde, La Bamba. Não podemos esquecer La Bamba, que ressuscitou Ritchie Valens, lançou Los Lobos, trouxe também o outro menino, Buddy Holly, Brand Setzer também estava. Brand Setzer também estava junto, né? Sim, e é uma história, um filme maravilhoso, super bem produzido. Lou Diamond Phillips estava, foi o papel da vida dele. Acho que ele nunca fez mais nada depois que Salvasse, ele só fez ponta cara, no seriado. Eu digo que o La Bamba foi o que ele fez mais sucesso, mas aquele A Sombra do Lobo com o Toshiro Mifune do... é verdade, é bom, hein? É bom, estava esquecendo, justiça seja feita. E até naquele seriadinho que tem aquele ator agora que ele faz também um arremedo de Hannibal Lecter, que é o cara, aquele que pagou as contas de todo mundo na Inglaterra. Oi? Não, Dexter não foi ninguém. Não é o Dexter. Peraí, Lou Diamond Phillips, já vou achar o nome do outro ator. Que é o que fez a série do Neil Gaiman. Peraí, do Neil Gaiman é o Michael Sheen e o outro que é o que foi Dr. Who. Não, peraí. Lou Diamond Phillips séries. Quer ver? Já vamos achar aqui que ele faz um policial na série, que é uma série que o cara ele é um preso tipo Hannibal Lecter, assim, ele é um doutor. Quer ver? Já vamos ver agora, que é desses últimos dias. Cara, se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre um musical do Hannibal Lecter, inclusive, tá? É Prodigal Son. Tá, Prodigal Son. Tá. A série é até boazinha. Goya, você tá, esse filme, por exemplo, que nem tanto o La Bamba quanto o Blues Brothers, eles têm uma vibe, eles são filmes musicais, mas eles têm uma vibe, tipo, eu acho que é meio que se enquadra naquela ideia que eu tava falando lá do Dançando no Escuro, porque ele tem momentos musicais, né? Tipo assim, tem o show da banda, tem, né? Eu acho legal pra caramba. Não, mas aí o La Bamba pode ser, porque daí o La Bamba vai entrar na vibe filme biográfico, né? Sim. The Doors, o filme do Elton John, o filme do Queen, ele vai entrar nessa leva. Mas o Blues Brothers, pra mim, ele é um musical. Não tô falando porque que não ele é o filme tocando e as músicas rolando no meio da cena, tá? A turma na rua, de repente vão tocar o blues. Tem coreografia, né? Tudo assim. Sim. Então os Irmãos Cara de Pau, ele é filme, ele é musical mesmo. É que sai
daquele perfil Hollywood, né? Sim. Dançando na chuva. É que eu ia falar assim, que por exemplo, daí que nem os Sinners tem um pouco disso, se a gente for perceber, Eu ia comentar isso. Exatamente. Porque ele tem essa vibe, ele não... Eu não sei se a gente... É que é foda de definir Sinners, porque ele é muita coisa, né? Sim. Só que ele tem vários momentos assim, tipo o Blues Brothers, que me lembra isso, né? Tipo, a cena do carinha do Miles Cotton, né? Cantando no carro, tocando violão lá e tal. As cenas do começo, aquela cena grandiosa de todo mundo lá na festa lá. Na festa, né? Que é a mais... E tem as cenas com coreografia também, Sim. né? Porque tem a coreografia demoníaca dos vampiros. Né? Então. Eu acho que é uma tradição na televisão americana. Se a sua série já atingiu um certo sucesso, ou você quer chamar a atenção, fazer um episódio musical. A gente teve Buffy, Star Trek, Legends. Até a Xena tem. A Xena tem um episódio que tirou as palavras de minha boca. A Xena crucificada cantando. Inclusive, esse episódio... é baseado no tarô. Eu amava esse episódio. Eu chorava vendo esse episódio. Eu achava a coisa mais maravilhosa. Caraca, eu não vi isso aí, meu. Esse episódio. Onde que tem Xena pra ver? Só nas internet, só nos fora da lei? Acho que você consegue no YouTube esse episódio. Esse episódio você consegue no YouTube. Ah, legal. Vou ver. Xena... Mas o que eu ia comentar dos Sinners é que assim, tem todas essas questões, né? Tem as coreografias e a música, ela faz parte da narrativa, né? Não é só um momento musical. A música, ela serve a história, né? Ela dá suporte para a história, ela tem peso, eu acho que não só suporte, ela vai além do suporte, né? Ela tem um peso narrativo muito grande, ela é parte da história ali. Concordo. Não tem tantos momentos, mas tem bastante música o filme, né? Tem eu acho, será que não sei se posso falar, não vou falar que é um musical, senão vão me bater, mas tem bastante. É um filme com muito musical, né? Bastante coisa musical. Assim, eu acho maravilhoso. Gente, como eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Primeiro, boa noite, mas em que década a gente tá? Porque senão... A gente tá falando aleatório, a gente tá falando bem aleatório. Ah, tá, porque então eu não posso deixar de falar de 3 dos melhores musicais de todos os tempos, que é Sete Noivas para Sete Irmãos, Dá-me um Beijo, ambos com Howard Kell, e, é claro, Swing Time com a Ginger Rogers, né, e o Fred Astaire. São essenciais, maravilhosos, né? Mas a gente também, eu acho que a Keila vai gostar desse, que eu falo que é o filme musical mais hippie já feito, que é Jesus Cristo Superstar. A gente falou... Já falamos. Não é o filme mais hippie já feito, gente? Sim, é o auge do movimento hippie, né? É sensacional. Você quer ser hippie é ser maneiro, né? E daí, Jesus Cristo Superstar, é o nosso cartão de visita. Mas eu acho que é um filme que o Jesus Christ Superstar eu gosto muito porque ele tem umas discussões muito interessantes ali. Eu acho que vai muito mais além dessa coisa do paz e amor ali. Tem umas provocações ali que você fala, olha aí o Andrew Lloyd Webber, rapaz, o homem cutucando a onça com vara curta, muito que bem, parabéns. Sim. É muito bom. Mas desses mais clássicos que eu falei, alguém já assistiu? O Goya comentou desse das sete... O Goya manja desses Sete Noivas. Cara, eu não conheço. Esse filme é foda. E ele era na época que o widescreen tava chegando, então cada estúdio tem o seu widescreen, ele era chamado de cinemascópio. Então o filme foi feito 2 vezes. Uma pra tela normal e outra pro cinemascópio. Ele foi feito uma na proporção 4:16, 4:6, é isso, né? E a outra para cinemascópio. Então, os dois com Howard Kell. Tem um outro ator que também está, que é um bailarino famoso do teatro, que também está nos 2 filmes, né? No Dá-me um Beijo e no Sete Noivas para Sete Irmãos. Mas que eu acho, assim, sinceramente, eu assisti esse filme pela primeira vez porque meu avô me falou, a Mulher Gato tá nesse filme. E a Julie Newmar tá fazendo figuração no filme, gente. É verdade, é verdade. A Julie Newmar, maravilhosa. Nossa. E sabe que eu fazia lá, o pessoal acho que já sabe, talvez você entrou agora novo no grupo, não vai saber, mas eu fazia restauração de disco de vinil.
E eu atendia. Nem eu sabia disso, Goi. Fazia. E eu atendia aí em Curitiba, que era a maior loja, que se chama Raridade Discos. O dono faleceu na época do Covid, mas ele era o maior colecionador de trilhas sonoras do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele tinha em casa mais de 10 mil LPs, fora CD. E daí eu fiz a conversão de todas essas trilhas sonoras. Então, todos esses filmes clássicos que a gente está falando aqui, Sete Noites, eu tenho tudo em CD, que eu converti nesse período. Então, imagine se eu não vi todos os filmes, porque ele mandava para eu converter o LP, né? Tirar ruído e tal. E aí eu aproveitava e via o filme, porque eu escutava aquelas trilhas maravilhosas. Falei, cara, não pode ter que parar para ver isso aqui, para entender o que está acontecendo. E eu sempre gostei muito de musicais, eu sei de vocês, porque também eu cresci assistindo, tá assistindo Ginger Rogers, Fred Astaire, né? Mas dos mais recentes, eu concordo. Eu sei que a Keila deve ter falado isso aqui, mas ela comentou no grupo. Eu tiro meu chapéu e concordo para ela, porque Hamilton é fantástico. As horas passam e você tá assistindo, cara, é delicioso esse musical. Eu ia falar quando que a gente pode começar a falar de Hamilton. E eu tenho coisas a dizer. Então deixa eu só fazer, que daí você vai falar com mais propriedade. Então eu só quero aproveitar, porque você falou do Pecadores, e eu vou aproveitar o Pecadores para emendar no Hamilton. Que é o seguinte, tem uma coisa que o rapaz lá do Duna, que fez a trilha do Duna, como que é o nome dele, Marcelo? Hans Zimmer? O Hans Zimmer. O Hans Zimmer, esse homem, gente. ele é fabuloso. Vocês já viram a história que ele fez para fazer a composição da trilha do Duna? Não, eu mando lá no grupo. Manda lá, ele explica, eu gosto muito porque o Hans Zimmer, quando ele vai fazer a trilha do Duna, ele fala assim: a primeira pergunta é, por que todo música de trilha sonora de filme do espaço tem que ser com orquestra? Ele falou, então a primeira coisa que eu quis fazer foi quebrar esse paradigma, afastar o filme de ficção de música clássica e trazer elementos que têm a ver com a história. Então, com o deserto, aí ele trouxe do Duque, né? Inclusive a língua é uma língua que ele só criou para compor em cima daquilo. Né? Então ele tem um mini documentário assim sobre isso, é maravilhoso, e isso nos traz a Pecadores e ao Hamilton, porque uma das coisas que ambos fazem, e que a minha crítica, por exemplo, a outros musicais, é que justamente o modelo de musical é o modelo de música pop americana. Acabou, foda-se, você vai curtir musical, é música. O filme pode ser sobre os escravos, mas vai ser música de piano de branco. Não vai ser música que fale sobre a história negra. Ponto. E aí, o que eu gostei no Hamilton e o que eu gostei no Pecadores, né? O Pecadores é porque ele faz aquele momento fusion na festa e ele apresenta com toda a magnitude da musicalidade preta, resgata tudo desde as work songs tal, até o momento mais atual da música. E o guitarras, né? Tipo... Sim, não, tudo, né? Hip hop, vai passar por tudo. E o Hamilton também faz isso. Ele vai começar o filme, você acha que ele vai entrar de novo numa pira colonialista americana, e não, os caras já entram fazendo rap, fazendo... Aí você, porra, velho. É porque o Emmanuel, né? Ele já quebra. O Emmanuel Miranda ali, ele é um gênio, né, gente? Né? Então ele respeita a história que está sendo contada ali. E aí disso eu passo para Keila agora poder falar à vontade. Ei, Alexander Hamilton. Eu tava assistindo ontem, foi muito engraçado, que eu nem me liguei, né, que o meu marido, ele não curte muito
musical. Nossa. E aí um dia horas na frente da televisão. Tema de DR. Já foi tema de DR. Aí, tipo assim, e beleza, tudo bem, né? Aqui a gente não tem dessa, tipo, né? Tem os meus rolês, ele tem os rolês dele. Mas um dia ele se interessou, ele me viu vendo Hamilton e se interessou. Falei, você quer assistir? Vamos assistir. Aí ele foi assistir, ele achou muito foda. É lógico, né? E aí ontem ele falou assim, vamos assistir? Eu falei, vamos. Aí depois que eu terminei de assistir, eu falei, nossa, que engraçado, a gente assistiu Vamos. A gente já assistiu Vamos, meu Deus, tô louca, gente. Tô com o meu gato na cabeça e a gente fala vamos pro gato pra dar comida, eu tô doido. A gente vai assistir Hamilton, a gente assistiu Hamilton um dia antes de eu gravar no Bico do Corvo sobre musicais, assim, eu já né, foi bem legal. E o Hamilton, eu achei muito legal por isso, porque no começo, né, o Goya falou que, tipo, de uns tempos pra cá não teve inovação, né, nos filmes musicais, né, e realmente, né, fazia tempo que eu não via nada que me arrebatasse, assim, né. O último que eu vi foi Jesus Christ Superstar, que é de 1971, né, então... E o Hamilton, a primeiro momento, quando saiu, eu... zero interesse, porque era um musical sobre uma figura obscura da história norte-americana. Eu falei, caguei, né? Sou historiadora, sim, mas não queria ver um musical sobre história norte-americana. Não é essa história, né? Só que aí um dia apareceu para mim o vídeo da música de abertura, né, da apresentação. E aí eu falei, tá, deixa eu ver. Eu fiquei assim, passada. Eu falei, caramba, eu preciso ver esse negócio. Né? Porque, como o Goya falou, ele não segue a música tradicional de teatro musical, né? Não é a música clássica, não é um jazz mais pasteurizado, não é o pop. É hip hop, é rap, né? Tem um pouco de jazz, mas um jazz mais clássico. Né? Mas é mais esse tipo de adaptado para teatro musical, né? Porque não tem o filme, o Hamilton, né? É a apresentação musical que tem disponível em alguns streamings aí, que foi a apresentação que eles fizeram. Já que com o Lin-Manuel Miranda, que é o compositor e ele que estrelou também o musical. E eu assisti, assim, 2 horas e pouco, assim, e passa voando, realmente, como o Marcos falou, passa voando. As músicas são muito gostosas de ouvir, as letras são muito boas. Para quem não tem interesse nenhum em história americana, você aprende coisas, né? É bem interessante. E a narrativa que foi construída ali, eu achei que foi feita de uma forma muito inteligente também, porque o Lin-Manuel Miranda, ele escreveu de uma maneira, né, para falar da história norte-americana, né, de uma perspectiva diferente, porque apesar de eles estarem falando lá dos Founding Fathers, né, dos fundadores da nação, eles trazem ali para a narrativa as pessoas que realmente construíram o país, que são as pessoas negras, os imigrantes, né, porque o elenco, né, as pessoas que interpretam essas figuras, né, que são homens brancos, chatos, básicos, né, são atores negros e latinos, né? O próprio Lin-Manuel Miranda, tem o David Giggs, que eu desenvolvi um crush imenso nele na época que eu assisti, que ele fez o Marquês de Lafayette na primeira parte, porque ele tem 2 partes, né? E na segunda parte ele faz o Thomas Jefferson, né? Enfim, então ele trouxe essa diversidade para o elenco, né? Tem muitas provocações ali nas letras das músicas e o próprio formato, né, de ser rap, hip hop. Ali tem as coreografias são assim absurdas. A montagem do palco, porque quando você assiste, tipo, o palco não é muito grande. E não é um palco suntuoso, tipo o do Fantasma da Ópera, por exemplo, né? Que é cheio de lustres e escadas e tecidos e velas e não sei o quê. Tem umas estruturas de madeira, o palco, o centro é giratório, que é incrível, porque daí eles montam cenas ali super dinâmicas, eles montam cenas em slow motion e cenas paradas assim com os atores, é muito foda. E aí eles vão trocando as estruturas de lugar para representar os ambientes que eles estão falando no momento. E tem batalha de rap
no musical. É uma batalha de rap. A primeira batalha de rap é sobre o Hamilton tentando passar lá a ideia dele, né, do Estado assumir as dívidas de guerra e tipo assim, da nação assumir as dívidas de guerra e não ficar só em Nova York. Então é ele tretando com o Thomas Jefferson. Para mim agora é cano isso, tá? Aconteceu assim, os dois lá no gabinete, os dois fazendo batalha de rap. E depois eles discutindo se os Estados Unidos deveriam ou não auxiliar a França durante a treta lá da Revolução, né? Enfrentando a Inglaterra também, né? E, então, assim, são batalhas de rap dentro de uma discussão, representando uma discussão política entre dois partidos diferentes. É sensacional, assim, é muito bom. As músicas são muito boas, são muito bem escritas. O final, eu choro pra caramba no final. Não tem como não chorar. É foda, é trágico, é muito bonito. Eles conseguiram dar um ar muito, muito épico mesmo, mas sem ser aquela coisa super nacionalista, branca, básica, estadunidense, sabe? Eles conseguiram fazer uma coisa realmente muito, muito bacana, assim. Super recomendo, escuto direto. Acho que uma das coisas que eu mais escuto no meu dia a dia é a trilha do... Com certeza. É lindo, é foda, é foda. Eu queria perguntar para vocês, por exemplo, o Hamilton, eu acho que ele funcionou para mim, como funcionou para Keila, porque eles filmaram a performance no teatro. Sim. Eu acho que ela funciona para mim por isso, porque antigamente tinha um DVD do Cats que também foi filmado no teatro. Foi assim que eu conheci o Cats, eu achei maravilhoso, né? Eu acho que se tivessem feito o filme não teria funcionado tão bem. O que vocês acham? Eu concordo. Eu acho que ele funciona muito bem porque ele foi filmado a apresentação teatral, assim. Eu acho... É que nem a gente estava falando do Moulin Rouge, né? Que o Goya falou que ele foi ouvir a trilha, só a trilha e envelheceu mal. E assim, a gente estava falando que a trilha talvez não funcione tão bem sem o visual. O visual é muito importante. E eu acho que pro Hamilton, o que ficou foda foi isso. Por ser a apresentação musical. Você vê todo aquele trampo ali da galera, da coreografia, do cenário. Isso faz muita diferença. É porque tanto o filme do Moulin Rouge quanto o Dá-me um Beijo, Kiss Me Kate, eles foram filmados. É um filme se passando dentro e fora da apresentação de teatro. Mas eu concordo, não funciona se a gente não assiste. Perde o gostinho da apresentação, né? Você sabe que tem pode falar. personagem favorito, né, Keila? Sabe que tem o Funko do seu personagem favorito do Hamilton? Eu acabei de ver que você me mandou, agora eu quero. Eu te mandei. Esse lance de ser... Eu não assisti o Hamilton ainda, eu coloquei na lista aqui agora, preciso ver. É sensacional. Então, esse lance da imagem e o som, eu vou ver isso assistindo o filme, obviamente, né? Mas o Sinners, né? Não é bem um filme, ou não é muito um musical, mas é um filme que tanto funciona. A trilha sonora, se você parar pra ouvir depois, eu escuto direto, assim, tanto a trilha original do Ludwig, sei lá o que esse cara eu acho fantástico. Ele é um cara que também, como o Hans Zimmer fez lá do Duna, por exemplo, ele traz elementos diferentes nas músicas dele que ele coloca. Por exemplo, no próprio Sinners ele trouxe muita coisa do blues, então o violão e um monte de outras coisas também, a guitarra e tal, só que ele coloca uns elementos de orquestra, então ele faz meio que um híbrido ali, então ele cria uma parada, sabe? E ele faz isso em várias trilhas que ele faz, assim, tipo, acho que a trilha do Oppenheimer é dele também e tal, enfim. Se você escutar as músicas originais, funciona. Se você escutar as canções que tem pro filme, que são canções originais, né? Não são, tipo, as músicas instrumentais, funcionam pra caramba também. Muito. E se você vê tudo no filme,
É, lógico, a experiência é muito maior, né? Então eu acho que tem bastante disso daí. O Moulin Rouge, eu lembro de ter visto o filme. Tem uma música do Nirvana no filme, se eu não me engano, né? Um arranjo, tem né? músicas de bandas, assim, tem. Eu acho isso muito interessante. E assim, isso me lembrou algum... Eu não sei se isso entraria em musical, talvez não, mas teria momentos de música em filmes, que são alguns filmes que têm esses momentos musicais, né? Bem fortes. E muitas vezes esses momentos musicais são músicas que não fazem contexto com o período. Eu lembrei agora de Coração de Cavaleiro, por exemplo, que é um filme totalmente... O Coração de Cavaleiro, ele é uma estilização, né? Sim. E se você ver, é basicamente a história do Cavaleiros dos Sete Reinos, né? É muito foda, cara. É verdade. Eu não assisti inteiro ainda, mas... o cara morreu, vou botar a armadura dele e vou... É meio que isso aí mesmo. Eu assisti acho que só 2 episódios. Aproveitando só um pouquinho, atravessando rapidão. Você falou que é a história do Cavaleiro dos Sete Reinos, né? E essa mitologia de vestir a armadura e ir embora, na literatura do Graal, começa com o Parsifal de Wolfram em 1315. Porque o Parsifal de Wolfram, von Eschenbach, ele faz justamente isso. Ele queria ser cavaleiro, não tinha como, aí ele compra a briga com o cavaleiro, mata o cara de mão nua, pega a armadura, veste e vai para a corte do Rei Arthur. Né? Então é um tema recorrente. Eu amo essas referências, assim, tipo, o Cavaleiro dos Sete Reinos, o Coração de Cavaleiro. Não, é o cara lá da Idade Média que já, eu adoro isso. É massa, né? Então, e aí, por exemplo, no filme lá, né, as músicas, elas fazem parte do filme, né? Com os músicos lá do filme, das cenas, assim, tocando, né? Começa com We Will Rock You, por exemplo. Você fala, mano, tá tocando We Will Rock You do nada, né? E uma série que faz isso, a Bruna assiste bastante, então quando ela tá assistindo eu acabo acompanhando, que é o Bridgerton, sei lá como é que fala, eu pronuncio. Bridgerton, né? É isso mesmo, é isso aí. Que as músicas que rolam lá nas danças, então são músicas pop atuais, só que tocadas do jeito, né, deles lá. Eu acho legal essa. É interessante, essa mistura, né? assim, eu acho interessante. Eu acho foda. Acho que a Sofia Coppola faz um pouco disso, só que ela traz a versão original, né? No Maria Antonieta mesmo, ela bota pra tocar uns punk rock, assim, as coisas. Se você for ver no armário da Maria Antonieta, tem um All-Star, cara. Ela tem um pug, né? Um cachorro. Umas coisas muito engraçadas. Eu gosto dessas estilizações, assim, eu acho foda também. Ficar temporal o negócio. Viu, gente? Eu acho que pra gente... E aí, peraí, ó. Pode falar. Então, antes de você puxar pro final, você é um chato. Aí você começa lá atrás... Não, que eu quero jogar pro outro assunto. Que já deu... Ó, cala a boca, fica aí. É que ele tá voltando hoje. É a estreia dele desse ano. Ele tá é que ele animado. trouxe o tema do Coração de Cavaleiro. Hoje eu tô pé na porta. É a trilha sonora do Queen pro Highlander. Sim, totalmente. Que eles não queriam fazer a música. E que não só ajudou o filme a ser o filme cult que como virou um mega sucesso do Queen. Sim. A trilha sonora é melhor que o filme, inclusive. Eu discordo de você plenamente. Você não provoca, menina. Eu discordo de você plenamente. Ai, gente, desculpa, não dá não, viu? O Highlander tem que ficar no coração, porque se for ver de novo, não dá não. Diz que vai ter um remake dele, né? Com o Harry Cavill. Olha aí. Eu acho um absurdo. Tinha que ser um ator escocês, não britânico. Então. Né? Eu gosto do Highlander, eu acho. O primeiro, né? O primeiro. Os outros, né? O Highlander, ele eu gosto também, mas, né? Alguns filmes não precisam de sequência. E essa música virou um puta meme, né? Não, e outra, né? Highlander era pra ser um filme B do filme B do filme B. Ele nunca foi feito pra ser um sucesso. Ele foi feito pra ser um filme de aventura B dos anos 80, ponto. Então, eu entendo a leitura da Keila. Não, mas eu não tô falando que eu não gosto, tá? Eu adoro o Highlander, eu acho muito legal. Só que, né... Não, qualidade duvidosa. É qualidade duvidosa. Tem o Sean Connery de espada de samurai, meu. Exatamente. E de rabinho de cavalo. Gente, é uma maluquice, né? Eu queria falar de um negócio que não está mais em cartaz, que eu vi no teatro, né? Eu tive a oportunidade de ver no teatro. Eu acho que
Keila, não fica com raiva de mim, porque eu assisti, tá? Eu assisti o Vamp no teatro, o Neila Torraca. O Vamp, a série que daí saiu, não a novela. Não, teve teatro. Teve teatro? Uma peça de teatro, era um musical com a Cláudia Hanna, né? Que era o retorno do Vlad. E tipo assim, ela mesma fez um vídeo falando disso, mas ela dançava e cantava coreografia, né? E eu sempre fui apaixonado por ela, né? Eu fui assistir por causa dela. Mas como não, né? O Neila Torraca entra, ele abre o manto assim, falava, eu voltei e tudo mais. Nossa, é o suco do gótico brasileiro, assim. É o suco do gótico brasileiro. Massa. Pô, a novela eu gostava pra caramba, eu lembro que eu assisti. E a consultoria da novela foi de um amigo meu, né? Olha aí, Torrida. Que foda. Que demais. Foda. O Goya conhece todo mundo também, né, Goya? Né? É a vantagem a galera de você estar no mundo eternamente. Eu aconselho vantagem de ter vocês... 750 anos. Ele tá muito mais tempo que a gente no mundo, né? Ele é o Highlander. Tá explicado aí. Não, mas vai longe. Se um dia... Aí é referência, né? Sabe o Sean Connery lá do filme? Então. Tipo... Ele foi inspirado no Goya. Foi inspirado no Goya. Eu aconselho vocês um dia, se voltar ao cartaz, eu sei que se não for com a Cláudia Hanna nem com o Neila Torraca, perde um pouco. Mas as músicas são muito contagiantes, porque tem música da novela e a gente tem músicas e coreografias novas fantásticas, gente. Que massa. Legal. Pô, foda. O que eu queria falar aquela hora, que era realmente pra encaminhar pra uma reta final, mas assim, era um assunto, tá? Pra encaminhar pra uma reta final. Eu queria perguntar pra vocês, a gente falou bastante de vários períodos, assim, tá falando, né? Mas eu queria perguntar pra vocês desses novos musicais, né? O Goya até falou, ultimamente, puta, tá, né? É uma bosta e tal. Que tem surgido coisas novas, né? A gente falou do Wicked, né? Citou em off aqui, né? O Wicked, que foi um dos mais famosos que saiu agora. Eu falei um pouquinho das séries, né? Tipo o RBD e o... Mas RBD já não é tão novo, né, Marcelo? Não, mas eu digo novo assim, já é 2000 pra cima aí, né? Tipo... Já é coisa de 2000 é 5 anos atrás na nossa cabeça. Não, mano, tipo... Eu que eu tô falando que não é lá dos clássicos lá, né? Tipo, isso que eu quero dizer. Sim. Pô, até você, Keila, porra. Todo mundo aqui. Enfim, aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Eu sei que teve o Guerreiras K-Pop, não sei se ele é um musical ou não assisti, é uma animação, né? Ele é uma animação musical, ele é uma animação musical fantástica. E teve vários outros, né, mais novos, assim, o que vocês acham? Que vocês assistiram, esses que eu citei também, e alguns que são mais modernos aí, assim, o que vocês acham deles e vale a pena ou não? Sim. Eu não sei, porque eu de novo, assim, o mais novo que eu vi foi o Hamilton, que é muito bom. Muito bom. Assim, o mais novo, que não é tão novo, assim, que eu gosto muito é Chicago. Sim, Chicago eu acho muito bacana, muito bom. Acho muito divertido, eu tenho assim, adoro as músicas. O vinil da trilha. Ai, que legal, muito massa. Eu acho muito legal. De mais novo, assim, eu tô por fora, assim. O último que eu vi mesmo foi Hamilton. O Wicked eu não vi ainda, preciso ver. Mas eu ainda não vi. Que é o que tem a Ariana Grande, né? Exatamente. Então, eu ainda não vi. Eu gosto da Ariana Grande, eu acho ela interessante, uma artista interessante. Eu acho ela extremamente talentosa, mas assim, o Wicked, eu assisti, eu não gostei, eu prefiro a versão que agora tá difícil de achar, mas eu tenho, que é quando eles fizeram como o do Hamilton e o Cats, eles filmaram uma apresentação no teatro, né? Mas de recente, que não foi tipo Guerreiras K-Pop, que é uma animação, assim, devo dizer pra vocês que tem uma série de filmes que é o meu guilty pleasure, que eu gosto de assistir, eu acho divertido, e as coreografias e as músicas são contagiantes, que é Descendentes, tá? Não me crucifiquem. Qual que é essa? Qual que é Descendentes? É uma série de filmes pra televisão da Disney que são os filhos dos vilões. E, pô, meu filho assistiu, eu acabei pegando gosto e ficou. Então eu ainda assisto. Não julgo não, cara. Não julgo não. Eu julgo em silêncio. Eu não julgo porque eu sou bem dessas de gostar desse tipo de coisa também, que tem umas musiquinhas, uns bichinhos legal. Eu vou acabar gostando.
O que eu recomendo é esse que eu falei pra vocês. Eu acho que eu mandei no grupo, mandei pra você também, Keila, que é o Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas, que quero ver. Foi uma parada bem diferenciada, assim, que eu assisti. Eu assisti, assim, porque eu gosto dela sem saber que era um musical. Como eu falei no começo, eu não sou um grande fã de musicais, mas eu achei sensacional, cara. É muito foda, assim. Daí você fica envolvido com a história. Eu não vou falar. Assistam. Vejam um trailerzinho dele e depois só pra ver como é que é. Eu recomendo esse filme aí. O Hamilton eu botei na listinha, vou assistir. Já queria ter visto, mas eu assisti um podcast uma vez do Jabur confrontando a Renata Barreto sobre Hamilton. E daí ela falou assim que o que ela conhece de Hamilton é o que ela viu no filme, no musical. Daí ele falou, mano, você não leu nada, você não sabe nada. Daí eu fiquei meio com um ranço de querer ver coisas assim, sabe? Eu também não li nada. Pra mim, a versão oficial da história americana agora é a do musical. Não. Ok, sabe? Mas eu achei meio... Eu acabei não vendo, sabe assim, mas eu quero ver. Pô, é legal pra caramba. Vou assistir. Gente, tem um musical que é do Manuel Miranda. É uma animação. Ela é da Netflix, ela é linda. Keila, se prepara que você vai chorar. Que é sobre um macaquinho, que ele é mascote de um músico cubano. Esse músico recebe uma carta do amor dele, que mora na América, convidando para uma apresentação. E ele escreve uma música, só que ele morre. E o macaquinho vai para a América, acaba junto com uma menina para levar a música final para essa cantora. Não vou assistir. Nossa Senhora. Não vou assistir. Acabo de ser seja informado que eu não vou assistir. Esteja informado. Não vou assistir. Meu coração não aguenta essa coisa, não, gente. Mas o filme é lindo e o Manuel Miranda, ele dançou e fez a coreografia pro pessoal fazer a animação. Que legal. Os macaquinhos seguindo os movimentos dele. Olha que legal. Já tô chorando já. Mas a animação, aquela animação é Viva a Vida é uma Festa, do menininho que toca mexicano lá, do Dia dos Mortos. Ah, puta que pariu também. É bem bonito que lá também. É lindo demais, cara. Chorei. Porque é bem musical também. E o soul, né, do pianista lá. Que cara, é verdade. O soul merece muito mais carinho do que ele cara. Sim, é muito lindinho. Nossa, cara, eu fiquei muito frustrado, porque quando o cara consegue a parada, isso é no começo do filme, então não é um spoiler, ele consegue o que ele ia querer fazer, tocar o negócio lá, ele morre, mano. Eu falei, puta merda, no começo, tipo assim, 15 minutos de filme o cara morre e daí? É muito foda, cara. Eu acho bem, bem interessante também isso. As animações me pegam mais, assim, sabe? Não, a animação é um negócio que pra sempre, assim, no meu coração. Rei Leão que você falou foi foda. Eu ia falar isso. Rei Leão até hoje, se bota o começo do filme lá na música, eu já tô chorando. Nossa, essa música me emociona demais. O Goya citou o Tarzan, é o Phil Collins, né? Pô, nossa, cara. Fãzaço dele. E que a versão que o Ed Mota fez também. Foi elogiadíssima pelo próprio Phil Collins. Sim. E considerada a melhor de todas, né? Muito foda. A do Rei Leão, o Círculo Sem Fim, a versão em português, pra mim, é muito boa, né? Melhor que a original. Bom, já que a gente quer fazer a Keila se emocionar, enquanto a trilha sonora do Spirit, o Garanhão Indomável. Nossa, do cavalo lá. Puta merda, esse filme. Tudo nesse filme é maravilhoso, assim. Eu desidrato vendo esse filme. Assim. Esse do Rei Leão, que eu achei massa, essa primeira cena que já começa com música e tal, ela tem toda uma coreografia. Todo filme tem isso, né? Se você parar pra ver, é um filme, é um musical mesmo, né? Todo coreografado, só que com animação. É muito fodido mesmo, realmente. E esse lance que você falou de ser em português, na época, esses filmes, eu assisti em VHS, né? Então, meu pai locava, sabe, na época, em português, né? Dublado, né? Exatamente. Então, acho que é meio nostálgico pra gente. Daí você vai ver com som original, não é? A versão original, né? Pra gente é a versão em português, sim, né? Exatamente. A música, inclusive a música do Scar também, eu acho que é uma Aquele tá cantando das melhores com as hienas. Músicas de vilão já feitas na face da terra. Assim. Foda. É muito bom mesmo. Aquela é muito, muito. E a versão original é o
parte dela foi o Jeremy Irons. O Jeremy Irons. Maravilhoso. Eu sempre confundo dos dois. Eu nunca vi as versões originais, sabia? E acho que foi ano passado, teve um show de músicas de clássicos da Disney que ele cantou a música do Scar ao vivo, assim. Ele ele tá com, sei lá, quase 80 anos. E ele maravilhoso lá cantando, todo carismático. Eu achei todo divo, muito divo. Eu amo o Jeremy Irons, eu achei ele incrível. E é isso, eu adoro as músicas dos vilões da Disney, assim. Geralmente as músicas dos vilões são as mais emocionantes. É massa. Eu fico muito emocionada com música em animação, gente. Mexe muito com os meus corações. É foda. Mas gente. Mas é isso aí. Eu acho que eu voltei pra gente encerrar, então. Era isso. Mas, enfim, fica aí a dica. Bom, primeiramente, muito obrigado de novamente aí. Goiás está retornando nesse episódio. Não, você participou um antes, né? Até esse ano ainda. Eu acho que participei de um antes. Ele estava nos... é verdade, você participou. Esse ano, esse é o segundo, né? Que o Goiás é um cara muito trabalhador. E o governador tá tirando o couro dele. Enfim. Muito obrigado, galera. Aventureiro entrou aí quase no final. Não, mentira. Entrou já no bonde andando, mas sempre contribui. E a Keila tá desde o começo aqui com a gente. O Silvano caiu. Não voltou mais. Ele ia defender o Coringa junto comigo, então eu não vou defender o Coringa sozinho. Eu vou assistir, daí a gente conversa sobre daí. Então, beleza. O Coronga. O Coronga. Beleza, conversamos no grupo daí sobre, né? Criamos uma polêmica daí. A gente cria um grupo só nós três. Só nós três daí. Tem a Lady Gaga, não tem como ser ruim, cara. Cara, a Lady Gaga no Coringa é que nem a Margot Robbie sendo a Harley Quinn. Ela tá lá, ela é boa no que ela faz? Sim, mas, cara... Mas eu ouvi falar que o filme também ele foi feito intencionalmente pra ser zoado, né? É uma vibe diferente, não é igual o primeiro, né? Eu imaginei que não fosse. Mas enfim, gente, muito obrigado. Anotei aqui algumas referências, os 7 esposas ali, já fiquei curioso. E o Hamilton também, que vocês falaram. Hamilton tem outras versões ou não? Essa que vocês falaram... Eu acho que até tem com outros elencos, mas essa é a que você vai achar mais fácil também. E tem se ainda antes de sair, não sei se isso vai ficar pro final, tem um filme que eu esqueci de citar durante, que é Talvez Algum Dia, Sooner or Later, né? Que é um filme também, acho que é 78 ou 79. E ele meu Deus do céu, ele é com o Rex Smith. É uma menina que se apaixona pelo professor e mente a idade para ficar com ele. Olha aí. Né? E daí eu até comentei com a minha esposa que é capaz que hoje a gente assistindo, olha que massa, a gente veja com outros olhos e fica extremamente espinhoso. Tipo Lolita, né? Mas fica... Oi? Tipo Lolita, por exemplo. Presença de Anitta. Não, mas Lolita é outro rolê, Lolita. Lolita nunca foi pra ser uma história de amor. Não é? Isso, essa também. Mas, de todo jeito, é um filme que passou na sessão da tarde milhares de vezes, assim, todo mundo acha a coisa mais linda. A trilha sonora é legal, inclusive tem uma música que ele faz pra ela e tal. Mas talvez hoje é um filme que ninguém faria, né? Tem que dar uma olhada. Não sei, teria que rever. Mas é só mudar o elenco, uma verba que o pessoal faz. Viu? Né? Mas um filme que você falou de Sessão da Tarde, que é um dos meus filmes favoritos e é um musical, mas não tem coreografia. E os personagens não dançam, com exceção de uma pessoa. É Ruas de Fogo, do Walter Hill. Esse filme é foda. A música apresenta o mundo, cada uma apresenta um personagem e fecha a história.
Mas Verdade. é um filme de É ação, com a né? Diane Lane. Diane Lane, Michael Farrer, William Amy Dafoe, Mardigan, o William Dafoe, o Rick Moranis. Puta, esse filme é foda. E antes de sair, então, menção honrosa, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Nossa, cara, eu lembrei desse filme hoje à tarde. Não é? Eu esqueci de falar. Animal. Fantástica Fábrica de Antiga. Chocolate é antigo, é terror. Não, com certeza. Sim. Eu tenho medo. A gente gravou um podcast há um E os tempo 5 atrás. mil dedinhos do Dr. T, você já viu Exato. ele? Perturbador Sim. pra cá. Você já viu os 5 mil dedinhos, Keila? Não. Assista esse Então filme procure também. 5 mil dedinhos Eu do vou procurar. Dr. T. A Eu vou gente, procurar. a gente gravou um podcast. Não? Como não? Você tá cheio de DVD clássico aí. Nossa, esse é foda, aventureiro. A gente gravou um episódio no ano passado, eu acho. O Gorski e o Goya, que eram filmes que, assim, infantis, mas perturbadores. E a gente falou da História Fábrica Sem de Fim? Chocolate, falou da História Sem Fim e falou desses 5 mil dedinhos do Os Dr. 5 T. mil dedinhos do Dr. Cara, T o bagulho é. A gente muito- na verdade, a gente falou de filmes É perturbadores, né? muito modelo. A gente falou E do eu vi, Bird por exemplo, também. quando eu era criança. Então, cara, eu apavorei naquele filme. Como é? 5 mil dedinhos? Você quer ficar perturbada, Dr. T. Keila? Um filme que eles Não, eu falaram não quero. que era pra a família assistindo A Companhia de Lobos. Aquilo é uma viagem de ácido. aquele Olha filme. aí. A Companhia de O Fábrica de Chocolate, eu lembro, até hoje eu assisto e tenho, tipo assim, medo, cara. Tipo, porque eu assistia quando era criança. Ele não passava na sessão da tarde, ele passava na sessão da tarde do SBT. Cinema Que era, em casa. exatamente, que era mais roots, eu acho, assim, o negócio. Cara, tinha uns filmes B nesse programa do SBT que até hoje eu falei, caramba, eu vi esse filme, eu nem sabia que era um filme cult pra caramba. Porque Passava lá. a Volta dos Mortos-Vivos, cara, lá. Passava um monstro do armário lá. Nossa, era Cara, o bizarro. Monstro do Armário. Era bizarro. É fantástico, porque Eu ele não, adorava. consegue ele não consegue carregar nada que não esteja em 90 graus, né? Aí fica a dica aí pra galera, né? Esse filme que a gente falou, tem um podcast antigo sobre esses filmes perturbadores aí. Depois eu vou achar o número lá, o episódio que é, não lembro manda agora. lá pra gente. Vou mandar, que tem uns filmes bem perturbadores. E a Fábrica de Chocolate que a gente tá falando é o clássico lá, final dos anos Sim. 70, né? Se eu não me engano, pra 80 ali, mais ou menos. O Jim Wilder. Não é o do Johnny Depp. Então, pra você Não, que tá chegando Johnny lá, Wilder. não é nem esse do Timothée Chateau, o menino piá de bosta lá. E o Timothée Chalamet. Chalamet, agora só fala assim. Chimbalaiê, não é dele também. É o Fábrica de Chocolate clássico lá, antigo, maluco. Esse aí é pirado. Eu maluco. ficava com medo também. Total. Cara, aquela parte do túnel não faz sentido nenhum. Não, o piazinho entrando no... Bizarro, cara. Nossa. As criancinhas tudo no inferno lá, pô. Exatamente. Eu fico imaginando que elas morreram e estão num purgatório, cara. É meio isso aí. Isso é Nossa. Caverna do Dragão. Exato, cara. É bem nesse Também. Gente, então um beijo pra todo mundo. Bom demais. Eu já tive uma ideia pra um próximo episódio, mas eu vou falar em off pra ficar o gancho aqui pra galera que tá ouvindo. Tá bom. Um beijo, gente. Até. Falou. Bye.